Muito grato por estarem aqui hoje. E eu vou seguir em frente. Geralmente eu peço para ficarem de pé enquanto eu leio a escritura. São 19 versículos hoje. Então podem ficar sentados. Vamos pegar leve. Deus abençoe vocês. A escritura, do meu ponto de vista, de hoje é Atos capítulo 11. Essa pregação provavelmente vai levar umas 2 semanas. Nós fizemos ela ontem e o Senhor apareceu. Achei que tivesse aparecido, mas ninguém que estava aqui ontem gritou, "É!" Para mim, ele apareceu. E provavelmente a gente não entra na mensagem toda hoje. Mas Atos capítulo 11 é uma história única e crucial com o avanço do Evangelho através do ministério da igreja primitiva. E que diz no primeiro versículo, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo, "Cara, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." Pedro, então, versículo 4, começou a explicar exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, e tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele. Toca em alguém e diz, olha para dentro. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia, levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor. Como você vai dizer não e chamá-lo de Senhor na mesma frase? É doido. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu uma segunda vez. Vamos agradecer pelas segundas chances. Terceiras chances. Quartas chances. Posso dizer quintas, sextas, sétimas, oitavas chances? Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu, tá? Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor, vira a página, tinha dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em ficar em oposição a Deus? Cutuca quem está do lado e diz, não se oponha a Deus. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções, meritíssimo, e louvaram a Deus dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo dos gentios. Então partimos. No primeiro versículo, partimos de... Eu anotei, cadê as anotações? Porque eu estava olhando antes de vir. Partimos de um protesto e vamos para o louvor. De um protesto para o louvor. Mas esse não é o título da minha mensagem. O título da minha mensagem se baseia no versículo 4. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Começando do início, Pedro contou a história toda. Olha para quem está do lado e fala o título. Diz assim, eu não estou dizendo que você mente. É sério, eu não estou. Mas tem um buraco na sua história. Vai, fala como se você estivesse no CSI e vocês passaram a manhã toda na sala de interrogatório. O café tá frio. Olha para a pessoa de novo e diz, tem uma lacuna na sua história. Olha para quem está do outro lado e diz, tem uma lacuna na sua história. Uma história dentro de uma história. Atos capítulo 11. É sobre o propósito de Deus, mas é contada sob a perspectiva de Pedro, pela escrita de Lucas, para Teófilo, para descrever simultaneamente o ministério de Pedro e o propósito de Deus. Você sabia que a sua história
é uma história dentro de uma história. Sempre tem uma história dentro da história. Tem a história superficial e tem a história que está debaixo da superfície. E tem a história que é abrangente. E, às vezes, nós nem notamos quantas partes das histórias que contamos para nós mesmos estão faltando. E pior, nós nem entendemos bem o que tem, eu diria, que uma inconsistência na trama. Você está assistindo uma coisa e tem um buraco na trama da história. A gente estava vendo um filme cristão chamado Tudo pela Vitória, com o santo Tim Riggins. E tinha um erro na trama, a gente estava falando nisso. E a Layla Garrett entrou com o carro na revenda de carros pela janela e no episódio seguinte estava tudo bem e ela estava com o carro de novo. E na nossa família, a gente adotou isso. A gente diz, eu quero um Garrett. Quando alguém faz uma idiotice na nossa família e quer imunidade e perdão e que não se toque mais num assunto que fique enterrado e guardado a 7 chaves, você tem que pedir um Garrett. Quem aqui já precisou pedir um Garrett para Deus? Eu consigo pregar com qualquer assunto. E a grande verdade é que Atos capítulo 11, sabe, é um microcosmo para aquilo que a gente vivencia tantas vezes nas nossas vidas, em que, quando tem espaço, uma história preenche ele. E o espaço entre o que você sabe e o que você acha que sabe, às vezes, é a história que você conta para si mesmo que te deixa empacado. Vocês estão com muito sono para ouvir a pregação ou eu posso pregar como eu quero? Quando a igreja estava começando e eu era só um pastor inexperiente, só um pastor pretensioso com uma camiseta da Monarch e um jeans velho e com umas botas de couro chamativas, eu era alheio a certas coisas. E eu convidei um homem para partilhar a história dele com a nossa igreja. A igreja tinha só 2 anos. E eu pedi para ele contar para a igreja toda a história dele. Na semana seguinte, alguém ligou para a secretaria da igreja e pediu para falar comigo ao telefone. E a pessoa que ligou era um homem de Deus. Ele tinha um ministério no rádio. Eu já tinha ouvido a voz dele no rádio tantas vezes, então, quando a gente finalmente falou no telefone, foi surreal ouvir a voz dele porque eu tinha ouvido no rádio. Nunca falei com ele, nem imaginava que ele soubesse quem eu era. Então eu me senti meio que importante quando me disseram que o fulano queria falar comigo e tinha marcado 1 hora para ligar. Hora para ligar. E quando chegou o dia da ligação, ele disse, alô pastor, com aquele vozeirão bonito de barítono, sabe? Alô pastor. E eu disse, oi, que bom falar com você. E ele disse, é melhor ouvir o que eu tenho a dizer antes de falar isso. E o que ele disse depois foi uma lição. Ele me deu um verdadeiro seminário numa ligação de 5 minutos. Ele disse, eu assisti a sua entrevista com o fulano, a pessoa que eu tinha convidado. Deixa eu fazer com a voz dele. Eu assisti a sua entrevista e foi muito interessante, mas não foi muito correta. E eu disse, mas eu só deixei ele contar a história. E ele disse, mas tem algumas lacunas naquela história que eu gostaria de preencher. O cara que eu tinha chamado fez o papel de vítima. E quando ele contou a história, ninguém tinha ajudado ele. Ninguém ligava para ele, todo mundo maltratava ele. Ele não falou das pessoas que pagaram o aluguel para ele. Ele não falou das pessoas que deram 2ª chances, 3ª chances, 4ª chances. Não falou nada disso. Mas eu nunca esqueci o que o pastor mais velho e mais experiente disse, porque eu estou tentando aplicar isso na minha vida. Tem algumas lacunas na sua história. Eu não tô afim de chatear vocês a essa hora do dia, porque eu sei que é cedo. Mas tem alguma lacuna na sua história que você tem contado para si mesmo? Sobre você mesmo? Sobre os outros? Sobre seus pais? Sobre seus filhos? Sobre Deus? Será que tem lacunas na sua história? Eu quero pegar esse texto um momento e interrogar ele. Eu quero ver o que Pedro disse no versículo 4, que nos levou desde, de um protesto ao louvor. Tudo começou com um grupo, começou como um boato. Na época da Bíblia, eles espalhavam boatos. As coisas mudaram,
a gente evoluiu socialmente. Na Bíblia, eles espalhavam boatos. E nem sempre eram certos. Então, no primeiro versículo, se você reler comigo rapidinho, eles estão falando sobre Pedro ir comer com os gentios. Vocês souberam o que Pedro fez? Eu ouvi que ele estava lá, comendo bacon e linguiça e costela com os gentios. Eu soube que ele estava lá, jogando pôquer, e ouvi dizer que estava tomando cerveja e vendo Cinemax e HBO, sabe qual é? E então, quando um autor disse, uma mentira pode rodar o mundo enquanto a verdade ainda calça os seus sapatos. E o doido é que a história sobre o que Pedro fez chegou a Jerusalém antes mesmo de Pedro. A história chegou mais rápido que Pedro a Jerusalém. E ele está a 100 quilômetros espalhando o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo acabou de passar o limite de um grupo de pessoas, os judeus, até os gentios, que era a intenção original de Deus. Quando ele chamou Abraão, ele disse, eu vou te abençoar, mas eu não vou te abençoar por abençoar, eu vou te abençoar para você ser uma bênção. E através de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Isso sempre foi o que ele quis fazer, e agora ele está fazendo isso, mas às vezes a gente fica tão perdido na história, a história que nos foi entregue, que a gente perde a história mais importante que Deus está contando. A palavra-chave para mim no primeiro versículo é quando diz, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram. A palavra é ouviram. Ouviram alguma coisa. Você ouviu sobre aquilo? Ouviu o que eles fizeram? Você ouviu que eles... Mas você leu a notícia? Não, eu só li o título. Você frequenta a Evolution... Como é mesmo? Elevation Church? Ouvi dizer que eles não têm uma cruz no prédio. Eu ouvi dizer que eles têm um trampolim no palco pra pular. Eu ouvi. Você sabe o tamanho da encrenca quando você leva a sério o que ouviu? Sem verificar, a primeira coisa que eu quero dizer, eu quero fazer uma pregação sobre isso. Eu quero alertar vocês sobre 4 tipos de histórias que podem arruinar a sua vida se você deixar. 4 tipos de histórias com lacunas, e a primeira que eu quero mostrar é cuidado com histórias de segunda mão. Cuidado com aquilo que você acredita, mas que você não viu com os próprios olhos. E para todo mundo que tem mais de 12 anos, levanta a mão se você tem mais de 12 anos. Levanta a mão e balança bem para eu ver. Eu quero ver se você ainda tem circulação nesse braço. Isso, acena para mim. Se somos adultos, será que podemos tomar a decisão bacana de parar de deixar que as nossas opiniões sobre os outros sejam determinadas pelos filtros das opiniões de outros? O contraste é enorme. No primeiro versículo diz, os apóstolos e os irmãos ouviram falar no que Pedro estava fazendo e criticaram ele por ignorância. Mas no versículo 5 diz, eles souberam do que Pedro fez, mas olha só o que Pedro tem. Pedro tem a perspectiva em primeira pessoa. Olha só, então ele não está baseado no que ele ouviu, ele está partindo do que ele vivenciou. É por isso que não me afeta nem um pouco como você acha que Deus é. Você pode me dizer que Deus é crítico e odioso, mas eu não acredito nisso, porque eu experimentei o amor dele, eu vi a bondade dele, eu senti o toque dele, eu experimentei o abraço dele. Então, quando você ouve alguma coisa de segunda mão e aceita como verdade, pode ser pior que fumaça de segunda mão. A fumaça de outra pessoa pode destruir o seu pulmão. A história de outra pessoa pode destruir a sua vida. Histórias de segunda mão podem te impedir de conhecer pessoas que você, na verdade, ia gostar se você não conhecesse elas só por uma tela. Histórias de segunda mão podem te impedir de estereotipar gêneros e raças e outras denominações. Eu estava andando de carro com um pastor uma vez e a gente passou por uma igreja e o estacionamento estava cheio. O estacionamento estava tão cheio que tinha carro parado no acostamento para ir naquela igreja. E a gente passou por lá para ir para a igreja dele e eu estava falando com ele. E a gente estava indo para a igreja dele e ele apontou para a igreja do estacionamento cheio e disse, essa igreja é estranha. E eu falei para mim mesmo, e tá cheia também.
é que quando alguma coisa faz você se sentir inseguro, você se protege dizendo que a coisa é estranha. Então, é isso que eu quero que vocês absorvam. Tem pessoas se apegando a histórias que não são nem verdade sobre elas mesmas e que elas receberam de segunda mão. Sobre quem você é? Gideão. Sabe, eu sou o menor na minha tribo. Essa é uma história do Antigo Testamento que ilustra bem. Eu sou o menor, a minha tribo é a menor, eu sou o menor da tribo. E eu quero perguntar para você o que Deus perguntou para Adão e Eva no Jardim do Éden. Quem foi que te disse isso? Quem te contou essa história? Às vezes, são pessoas bem-intencionadas. Eles ali não eram pagãos, eram judeus, cristãos, praticantes que queriam fazer o certo. Mas o que aconteceu naquela época acontece na nossa. Quando Deus abençoou o povo inicialmente, Ele queria que eles fossem além das fronteiras, mas com o tempo, a tradição entra no caminho da verdade. E você começa a pensar que a sua tradição é a verdade. E se algum membro da sua família já disse alguma coisa pra você como: você tá ficando meio gordo pra essa calça. Isso é coisa só da minha cidade? Sabe, e outra pessoa fala: você tá meio gordo pra essa calça. É uma maneira de deixar você preso a uma tradição, daquilo que a nossa família conquistou e faz. Então, é tão subconsciente para nós. É uma história que fica de pano de fundo e nós nunca conhecemos, mas é uma história que alguém contou para si mesmo e que passaram para nós e aceitamos como sendo nossa e ficamos presos a uma história por 80 anos da nossa vida, da qual poderíamos ter nos libertado se tivéssemos ouvido a voz de Deus. Tô ouvindo meu mentor de pregações dizendo: calma, Furtick. Então deixa eu fazer assim um momento. A quais histórias que você tá apegado e que são velhas? Que te impedem de chegar ao que é novo. E ao agora. E ao que é verdade. E ao que é real. Histórias de segunda mão. É uma coisa perigosa. Se você já jogou o jogo que você passa uma mensagem numa fila. Eu posso começar dizendo: o leite tá em promoção. E quando chegar aqui na Christie, depois de ela ter passado por toda essa fileira, sabem que ela pode virar o Donald Trump é o pastor da Elevation Church. Depois de passar por toda a fileira. E nunca foi pior do que tá agora no nosso mundo, em que não lemos a história toda, só a manchete. E então vira: ah, você não é isso, você só é aquilo, e você não pode isso, e todos os brancos, e todos os negros, e todos os homens, e todas as mulheres, e essa comunidade, e aquela comunidade, e é uma forma genérica de nos impedir de arrancar os rótulos, porque os rótulos sempre limitam, e quando você se rotula, você se limita. Então, tudo isso para dizer que podem haver algumas lacunas na sua história. Coisas que você falou para si mesmo que não necessariamente, ele disse, foi muito interessante, mas não foi muito correta. E às vezes você se conta uma história para sobreviver. Só para continuar. E o triste nisso para mim é que alguém pode ter rejeitado você em algum momento da sua vida por causa de como se sentia sobre si mesmo. E você tomou isso como um indicativo do seu valor. Como eles saíram da minha vida, deve ter alguma coisa errada comigo. É a história deles, não a sua. É a história deles, não a sua. É a história deles, não a sua. E não precisa ser a sua. E eu amo Pedro porque ele é tão imprudente. Então o reverendo imprudente entra, mas ele tá com tudo sob controle. E ele conta pra eles a história toda. Você não quer que Deus mostre toda a história da sua vida? E quando ele começa a história, ele começa com o personagem principal favorito de todo mundo na história. Olha o versículo 5, estão prontos? É assim que toda a história começa, presta atenção. Número 2. Cuidado com histórias egocêntricas. Cara, quando você se coloca no centro de todas as histórias, você vai se estressar. Não existe antiácido no mundo
que vai acalmar o seu estômago se você se colocar no centro de todas as histórias. E isso é pra todo mundo que se ofende com facilidade, tá? Viu como olharam pra mim? Elas não gostam de mim. Elas gostam de você, só estão com sono. Não gostam do marido delas. Não é você. Olha pra quem tá do lado e liberta a pessoa e diz: não é você. Não é você. Não estavam bravos com Pedro. Estavam presos a uma estrutura e a um sistema e a uma maneira de pensar. Quando eu me ponho no centro da história, eu absorvo um estresse desnecessário. Às vezes, quando eu prego, eu acho que não tô fazendo legal se nem todo mundo tá dizendo amém ou coisa assim. Mas e se você ficou acordado até as 3 da manhã e não dormiu direito? Eu vou tomar isso como um reflexo da minha pregação? Eu acho que não. O diabo é mentiroso. A pregação tá boa. Gostei ele ou não. E sabe o que mais? Eu preciso melhorar nesse ponto da minha vida. Porque eu sofro muito pensando que todas as histórias começam comigo. Como me trataram. Então eu digo, sabe, que Deus tem um motivo pra tudo. E o que eu quero dizer com isso é que, e esse é o meu segredo sujo, o que eu quero dizer é que Deus tem um motivo pra isso que eu vou gostar, concordar e entender. E não é bem assim. Quem aqui sabe que não é bem assim? Uma história egocêntrica sobre paternidade. Quando eu torno a história sobre mim, não esquece, eles eram do partido dos circuncisos. É um sinal externo de uma aliança. É uma coisa que dá pra ver. Não dava pra ver necessariamente sempre, mas poderia ver. Eu vou parar por aqui, caso o seu filho não tenha ido pro Ministério das Crianças hoje. Você pode fazer o estudo bíblico em casa, mas não dava pra ver necessariamente, mas podia ver. E a tentação é quando a gente tenta usar como referência o que dá pra ver e conta pra si mesmo uma história. E a gente começa a preencher o espaço, lembra? Pedro tá a 100 quilômetros de distância de Jerusalém. E eles começaram a contar a história. Espaço cria histórias. Espaço físico cria histórias. Às vezes, você não precisa mandar mensagem sobre certas coisas. Você tem que pegar o telefone e ligar. Às vezes, a mensagem não passa o tom certo. E você vai passar 6 meses consertando um relacionamento porque você usou os dedos em vez de usar os pés para ir até a pessoa e conversar de verdade. Então, quando você tem espaço, você cria uma história. Até mesmo o espaço do tempo cria histórias, sabe? Muito tempo passa e você pensa... Você começa a lembrar das coisas de um jeito diferente. Acho que hoje em dia é difícil criar os filhos e eles lembrarem de como é ser criança. Se um dos meus filhos se comporta mal, eu imediatamente faço a situação ser sobre mim. Eles estão desrespeitando a mim. Eu sou o homem de Deus. E aí... Um dia o Senhor realmente... Isso foi... Vocês já sentiram aquelas bombas de Deus explodirem dentro de você e viram que o que estavam pensando era errado? Eu estava pensando num dos meus filhos, como ele é egoísta. Ele estava tomando uma decisão e eu pensei, que egoísta. O Senhor disse, ele não é egoísta, ele está com medo. Pensa no que acontece quando você é inundado pelos seus hormônios. Pensa no que acontece quando as regras mudam de repente para você. E vocês não têm filhos grandes ainda, mas vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar de certos momentos da sua vida em que foram egoístas. Mas vocês estavam sendo egoístas porque estavam com medo. E quando a gente fica com medo, começa a ser egoísta. Porque a gente está tentando se proteger. Então o que eu faço? Eu parto do... Eles são tão egoístas e Deus está me mostrando que a história toda... Olha, tem um buraco na sua história. Tem uma história inteira e aí tem um buraco na sua história. E às vezes contamos para nós mesmos histórias sobre os outros, sem perceber que eles estão passando por coisas também. Vocês não vão querer dizer amém para isso, porque quer dizer que temos que ter compaixão pelas pessoas como Deus tem compaixão por nós. Assim como nós queremos que Deus nos perdoe, assim como nós queremos que Deus desculpe as nossas falhas, às vezes nós vamos ter que dizer, Deus, me ajuda a parar de fazer tudo girar em torno de mim.
Deus, me perdoa por fazer isso girar em torno de mim. Eu sinto o Espírito Santo incendiando nos meus ossos agora. É maior que você, é maior que você. Como Pedro podia saber que o motivo pelo qual ele foi criticado naquele momento ia levar o evangelho a penetrar por todo o Império Romano? Você não faz ideia do que Deus está fazendo através desse conflito, dessa fase na sua vida. Tem uma história maior sendo contada e tem uma lacuna na sua história. Tem uma lacuna na sua história, querida Holly, querida Holly. Tem uma lacuna na... Conhece essa música? Não tem um buraco no balde, tem um buraco na sua história. Tem um buraco na sua história. E a gente não aguenta não saber como as coisas vão ser. Então a gente inventa uma história. A gente inventa... Tá, eu vou falar pra vocês das histórias seletivas. Histórias seletivas. É quando você não sabe o que vai acontecer a seguir na sua vida. Tipo, pensa na incerteza que a igreja primitiva estava encarando, sob grande perseguição, mas com um grande propósito, ao mesmo tempo sob grande perseguição. E os dois estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas qual história você vai escolher? Histórias seletivas. Você está sempre escolhendo a sua história. E alguns de nós, por alguma razão que só Deus sabe, vive escolhendo histórias de terror. Preenchemos as partes desconhecidas do nosso futuro. Sabe uma coisa? Muita gente seria concorrência pesada para o Stephen King. Se colocasse no papel as histórias assustadoras do que pode acontecer na sua vida. Porque se o Stephen King não sabe nada de você, você cria o bicho-papão, você cria cenários da mínima... Você já notou como a mínima coisa gera uma história? Sabe, quem aí é pai recente? Levanta a mão. Eles não dormem durante a noite. Quem aqui tem um bebê que não dorme durante a noite agora? Quantas vezes você pensou, e se for um sinal do que tá por vir? Você imagina seu filho na reabilitação e imagina ele usando drogas, alcoolizado, com uma agulha no braço, ele só tá com cólica. Pneu furado. Ah, meu Deus, hoje vai ser um dia daqueles. É uma história. Vai ser um dia daqueles. Pneu furado. A mesma pessoa pode ter o pneu furado e dizer, pode ser Deus impedindo um acidente que ia acontecer a 3 quilômetros daqui. É só uma história. Vocês estão prontos? Você não pode escolher todas as situações, mas você pode escolher a história. Ah, o poder de Deus está nessa verdade. Você escolhe a história que você conta para si mesmo. Para uma coisa difícil, você pode dizer, cara, que difícil. Achei que Deus tivesse me dito para fazer, mas... eu acho que Deus não tá nisso. Isso é difícil. Não deve ser Deus. E se Jesus tivesse pensado assim sobre a cruz? Ah, isso é difícil. Essa não deve ser a vontade de Deus. Eu acho que eu não entendi Deus direito. Isso é muito difícil. É uma história. E tem outra história. Isso é tão difícil. Deve ser Deus. Deve ser. O diabo deve ter recebido uma mensagem de que eu tô no caminho certo. Eu tô quase em Canaã. É isso que a presença dos gigantes significa. E é perigoso quando você seleciona uma certa história. Ninguém liga pra mim. Me dá o seu telefone. Eu vou te mostrar gente que gosta de você e que ligou pra você essa semana. Mas você deixou o diabo na sua sala de edição e deu pra ele a sua máquina de escrever. Eu sou um pastor das antigas. E você deu o lugar na cadeira pra editar a sua história. É você que escolhe a sua história. Eu nem sempre acreditei nisso. Eu pensava, sabe, certas pessoas têm certas histórias. Não, são situações. A vida vai te dar muito sofrimento. Você não pode escolher. Mas se você vai sofrer o bastante por causa das situações que a vida traz, por que você vai escolher sofrer com uma história? Eu não sei pra quem é, eu acho que é pra alguém que tá aqui. Você sofreu bastante.
Você sofreu bastante. O que você está passando já é bem difícil. Com o que você está lidando já é bem pesado. Então não conta para si mesmo uma história que reforça o pensamento de que Deus não está com você. Eu ainda estou em Atos 11. Pedro contou para eles toda a história. Ele viu o que Deus fez. Eles ouviram. Ele viu. Eles ouviram. Ele viu. Eles ouviram. Ele apareceu e disse: eu ouvi o que vocês estão falando sobre mim. Mas tem uma lacuna na sua história. Você está me contando o que você ouviu. Deixa eu contar o que eu vi. Eu tive a visão da terra toda sendo alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu vivi isso. Eu sei que Deus é por mim. Como você sabe? Bom, eu estava lá. Eu estava lá quando Ele me levantou. Eu estava lá quando ninguém podia me dar conforto e pomada e remédio, mas Deus me ajudou naquela noite. Eu estava lá quando eu estava no meio de uma tempestade emocional e eu não via saída, mas olha para mim depois da tempestade, dançando na praia. Eu estava lá. Você não pode me dizer que Deus não é real. Não pode me dizer que Ele não me escolheu. Não pode me dizer que a graça não funciona. Não pode me dizer que acabou. Não pode dizer que o pior está por vir. Você não pode me pôr para baixo. Eu sei muito. Eu vi. Me conta o que você ouviu. Eu te conto o que eu vi. Eu sinto o Espírito do Senhor. Você escolhe a história. Se essa está sendo a fase mais difícil da sua vida agora, você ainda pode escolher a história. Você aplaudiu porque está passando por um inferno? É você que escolhe o que conta para si mesmo, a história dessa fase, tá? Porque olha só, uma pessoa diz: eu estou passando por um vale da sombra da morte. E outra diz: tem um banquete preparado para mim à vista dos meus inimigos. É a mesma situação, mas é uma história diferente. Eu não vim semana passada e vocês esqueceram como é que grita. Grita se você sabe que o diabo pode pegar o seu dinheiro, ele pode roubar você durante uns anos, mas ele não pode pegar a sua história, a sua alegria, a sua unção, a sua autoridade. Fica debaixo do meu pé, serpente! Agora, um dos meus melhores amigos está passando pelo pior período da vida dele agora. Ele e a esposa dele perderam tudo ano passado. Perderam tudo. E não é igual quando a gente fala assim, sabe? Você perdeu o progresso do seu jogo de videogame. Não tô falando disso, eu tô falando de tudo. Parecia até que eu tava lendo o livro de Jó. Eu achei que eles fossem perder a fé. Eu achei mesmo. E o que me deixava bravo quando eu ligava pra eles pra animar eles, eles começavam a me animar. E eu pensava: para! Essa ligação é pra animar vocês. Você já tentou destrancar a porta e outra pessoa do outro lado também? Você diz: para! Então, a esposa falou uma coisa: eles perderam o ministério e tiveram que ir pro outro lado do país. E a decisão foi praticamente dele, não foi dela. E, por consequência da decisão dele, ela teve que deixar tudo pra trás. A cidade que eles cresceram, o ministério, a família, tudo. Deixaram, foram pro outro lado do país. E aí ela foi diagnosticada com câncer. Aí eu parei. Tá falando sério? Ela? Tá. E eu encontrei ela, depois de saber que ela estava na químio. E aí ela estava 33% mais magra do que da última vez que eu a vi. A químio estava fazendo efeito. Ela começou a agradecer a Deus pelo plano de saúde. Não aplaudam ainda. Pensem nisso. Ela disse: mesmo depois de perder tudo, se a gente não tivesse se mudado, eu não teria trocado de plano, e o plano antigo não cobria isso. Peraí, não aplaude ainda. Aí eu pensei, eu tive o pensamento rebelde. Se Deus te leva para o outro lado do país para ter um plano de saúde melhor, Ele devia deter o câncer. É como eu penso. Eu sei, vocês estão
As auréolas brilhando, confiam em Deus com todo o coração e não se deixam levar pela compreensão de vocês. Às vezes eu me deixo levar pela minha compreensão. Eu pensei, isso é ridículo. Eu não disse em voz alta, eu só estava lá sentado pensando, bom, Deus teve mesmo que fazer vocês perderem tudo e levar para outro estado para dar um plano de saúde se Ele cura tudo? Eu estava pensando assim. Eu liguei para eles ontem e falei, eu não consigo parar de pensar nesse lance do plano que vocês falam. Eu tô bolado. Não fez nenhum sentido lógico. O grande Deus que divide o Mar Vermelho não pode impedir que você tenha câncer e te dar um plano de saúde melhor. Eu disse, eu não entendo. Ela disse, a história não é sua. É melhor me ajudarem a gritar, senão nunca vamos chegar às 11h30. Eu quero que você olhe pro diabo e diga, a história não é sua. Ela disse, se eu acreditasse que era o fim pra mim, eu não teria sobrevivido. Mas eu acredito que eu vou ver a bondade do Senhor na terra dos vivos. Ela disse, é a minha história e eu vou ficar com ela. Fala pro diabo, aconteça o que acontecer. Sou eu que escolho a história que eu conto. Eu sinto empoderamento nessa palavra. Eu que escolho a história que eu conto. Eu posso escolher. Cuidado com histórias seletivas. Cuidado com histórias egocêntricas. E cuidado com histórias de segunda mão. E cuidado com histórias curtas. Vocês não sentam porque querem que eu termine? Olha, cuidado com histórias curtas. Esse tópico não é pra Holly. Ela nunca, na vida... Eu vou pagar por isso quando eu chegar em casa, mas talvez valha a pena pra me fazer entender. A minha esposa, quando era pequena, o pai dela dizia que porque tinha 3 mulheres na casa, ou melhor, 3 filhas e a esposa, então era ele contra o estrogênio, e o estrogênio era poderoso. Então, quando começavam a contar uma história, ele dizia, quanto tempo vai levar essa história? Eu quero saber se eu me acomodo na cadeira... Se eu pego uma almofada, se eu pego comida, quanto tempo eu vou ficar aqui pra história? Eu achava uma grosseria dele falar isso, mas... Só que agora, eu entendo o que ele dizia, porque não é que eu não quero ouvir. Eu só quero preparar minha capacidade de atenção pra eu fazer anotações e pra eu poder me referir de novo ao tópico 3A e perguntar, sabe? Mas é sempre tão eloquente, eu não me importo. Enfim. Ela sempre fala uma coisa para as pessoas que eu nunca falei para ninguém. Ela diz... uma pessoa falou, isso foi na semana passada. Não é verdade? Ok. Porque eu falei disso ontem à noite, ela sabe. Semana passada ela falou para uma pessoa que começou a contar uma história. Eu tava bocejando. Eu parecia interessado. Mas estava bocejando por dentro. Eu dizia, Eu pensei que fazendo isso a pessoa ia contar mais rápido. E ela falou, essa história é ótima. Por favor, me conta tudo. E me conta tudo em detalhes. Cala a boca. E quando eu disse que Pedro contou a história toda, eu pensei na Holly. Eu pensei na história toda. Todos os detalhes. E às vezes você deixa a dúvida te bloquear no meio de uma frase que Deus está falando na sua vida. Então cuidado com as histórias curtas.
Cuidado quando as pessoas tentam resumir a sua vida a uma pequena categoria. Cuidado quando você conta uma história para si mesmo como se fosse tudo que existe. Não é tudo o que existe. Existe mais coisas numa história. Tem uma lacuna na sua história agora. E com o que é que você vai preencher ela? Quando Pedro foi pregar para Cornélio, ele foi contar as boas novas sobre Jesus Cristo. Quando ele recontou para os do partido dos circuncisos em Jerusalém, ele deixou uma parte de fora. Deixa eu mostrar o que ele deixou de fora da história. Ele não falou do sermão que ele pregou enquanto ele estava lá. Eu quero mostrar uma coisinha antes de sentar e largar esse microfone e mandar vocês felizes para casa. Eu quero mostrar por que alguns de vocês estão presos em uma parte da sua história que não era para ser o fim. Porque quando Pedro foi pregar para Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 39, ele disse uma coisa sobre Jesus, que todos nós somos testemunhas. Eu vi, eu sei o que vocês ouviram, eu vi, eu estava lá, eu vi ele me salvar, eu vi ele pagar o preço pelos meus pecados, eu vi ele derramar o seu sangue, eu vi o chicote nas costas dele e vi ele como cordeiro antes da tosquia e ele não disse uma palavra. Eu vi com os meus olhos. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro, vírgula. Suspenderam ele no madeiro, vírgula. Suspenderam ele no madeiro, vírgula. A palavra do Senhor para você hoje, meu irmão, minha irmã, não para na vírgula. Não para na vírgula. Porque o próximo versículo diz: Deus, porém. Eu amo essas duas palavras como eu amo o ar dos meus pulmões. Deus, porém. Nós éramos invasores. Nós infringimos a lei dele. Nós não merecíamos misericórdia. Vamos gritar: Deus, porém. Se você parar na vírgula, nunca vai chegar a ver o porém. Deus estava ressuscitando ele dos mortos quando a história começou a se espalhar. A ressurreição é possível quando você entende que ele não ficou na cruz. Quando pregaram ele no madeiro, colocaram um prego nas mãos dele. Mas foi só no domingo que ele mostrou para Tomé uma coisa. Toca aqui, onde estavam os pregos. Tem um buraco na sua história. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Tem um buraco na sua história. Me segue até o jardim com o sepulcro, onde eles colocaram o seu corpo. O corpo dele não tá lá. Ele ressuscitou. Tem um buraco na sua história. E o melhor ainda está por vir. E ele que começou um bom trabalho em você vai ser fiel até completar. Se você acredita, grita pra ele agora. Grita pra ele. Obrigado por assistir ao canal no YouTube da Igreja da Elevação. Não pare por aqui. Se inscrevam na FM, a nossa família estendida na internet, e assista ao vivo todos os domingos. Se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo e nenhuma live. E compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão Doe Agora para nos ajudar a continuar alcançando pessoas ao redor do mundo para Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe.